Porque eu vejo assim, talvez tenha gente aqui que possa chegar nesse estado, e a minha questão é... era evitável, ele chegou naquele estado, a pessoa que chega talvez no burnout, numa comparação no universo corporativo, é porque a pessoa não foi... eu ia assim... Não se preveniu, é difícil responder essa pergunta. Mas no teu ponto de vista, assim, da tua experiência, tu teve algum trabalho, ou tu vê que teve alguma coisa, porque eu falo... Tu chegou perto desse nível, ou foi mais tranquilo, ou tu tinha um acompanhamento? Então, cara, mais a questão, né? Ou é algo... Década de 90, cara. Não tinha problema. Não tinha... Não, você até tinha problema. Não, você tinha problema, só que você não tinha o diagnóstico das coisas. Então você sofria meio que calado. Então acontecia. É assim é que é. Então hoje você tem muito mais recurso. Então se eu fosse responder de uma maneira generalista para a sua pergunta, sim. Dá para antecipar algumas coisas. Você precisa de acompanhamento, você precisa de gente para te apoiar. E você pega uma seleção americana, uma seleção brasileira, ou mesmo atletas profissionais, eles têm acompanhamentos disso. Mas as coisas que acontecem na nossa cabeça, elas são muito mais complexas do que simplesmente, olha, eu acho que eu estou caminhando disso. Né? Não é universalizável, né? Talvez, assim, é difícil. Não é muito objetivo. Mas respondendo de forma simplista, sim, dá para você identificar alguma coisa. Porque, por exemplo, eu faço terapia há maior tempo, preventivamente, como um exercício. Da mesma maneira que eu tenho que comer bem, treinar bem, estudar, eu tenho que fazer terapia. Né? Eu não sei, velho. Vá que eu tô enlouquecendo isso. E é bom, é muito bom, velho. Porque é... Vai que eu tô enlouquecendo, é boa. Porque é muita coisa que tu não compartilha com ninguém. A vida é desse tipo de trabalho, ele é cheio de coisa mesmo. Também, né? Solitário. Só que aí tem um detalhe, que é o ponto que eu queria te trazer. Ao mesmo tempo, eu sinto que eu estou na minha zona de genialidade porque eu sinto que fui preparado para isso pela minha família. Eu tenho até um lance que eu já até te falei isso, que eu acho que a liderança ela é feita pelos pais. Os pais formam os bons líderes e não as empresas. Muito bom. Então, tipo assim, se eu pego um cara quebrado, que foi quebrado na infância, mano, é muito improvável que eu consiga mudar esse cara dentro da V4. Agora, se o cara foi treinado, talvez como teus pais fez, tu tá fazendo teus filhos, a chance desse cara voar na minha plataforma vai ser muito mais fácil. E aí eu já fiz até uns testes de aptidão no trabalho que dá certinho, 100% apto pra minha função de CEO. Porque, o jeito que a minha mãe fez, eu fico lembrando, o jeito que ela me deixava, as coisas, como ela me cobrava e não sei o quê, foi moldando que hoje eu sou um cara que vivo mais bem sob estresse, não pego tanto. Então a minha questão é essa, o quão é algo que o cara dá tempo do cara resolver, ou é melhor o cara fazer assim, o que é a minha zona de genialidade? E aí no teu caso fisiológico dá pra sacar, né? Pô, o cara ser mais alto e tudo mais, não adianta... Por exemplo, eu nunca ia ser piloto de carro ou de avião porque eu tenho labirintite, né? Não é minha zona de genialidade. Então eu não conseguiria ser um atleta desse tipo de esporte. Teria que buscar o outro que seria a minha zona de genialidade e não forçar a barra nesse. Então, quanto o cara tem que se autoanalisar e ver, cara, a minha zona de genialidade não é essa, ou quanto é algo corrigível. Porque às vezes eu vejo o cara plantando no asfalto. O cara querendo, sei lá, ser trader, sei lá, um negócio muito, muito hardcore, e ele não tem psicológico feito pra isso. Não é a zona de genialidade dele, não vai conseguir resolver esse problema. Eu só pra eu complementar, assim, porque a gente tem o Denner lá, que é ele tem lá, treina, sei lá, 10 anos ou mais, o cara... Ele faz o que tem que ser feito e foda-se. É tipo assim, esse é o Denner, essa é a minha visão, pelo menos, sobre o Denner. Claro eu como o que tem que comer, não interessa o gosto. Pra mim o Denner é assim. Tá, tudo bem, ele não deve ser assim, óbvio, mas tipo assim, esse é o Denner. Aí tem eu tenho muito... é muito difícil pra mim ter uma rotina correta de exercícios. É muito difícil pra mim fazer uma dieta e não perder, como o JJ fala, não perder pra batata frita, né? E tipo assim, eu me autoanaliso como muitas vezes, tipo assim, caralho, que moleque fraco nesse aspecto. Já no trabalho, eu arregaço. E a gente foi criado na mesma família, né? Mas não necessariamente, né? Porque não na mesma geração e não foi a avó que me criou, né? Minha mãe que me criou. E aí eu vejo minha mãe hoje criando a minha irmã com vários pontos que eu hoje objetivamente vejo que vão ferrar ela no médio e longo prazo, como, por exemplo, muita permissividade, no sentido de, não, come isso aqui, tá tudo bem, foda-se, sabe? E assim, eu não gosto de... Não é nem terceirizando a culpa, mas eu acredito que toda essa criação faz com que hoje eu tenha muita dificuldade em mudar isso, entendeu? Tem uma questão de personalidade que importa, tem uma questão de momento de vida.
É que vocês são bem mais jovens do que eu e às vezes o jovem ele tem muita pressa para fazer as coisas e ele se frustra em muitas coisas que ele não consegue fazer imediatamente. Isso pode ser um grande problema. E um dos grandes maus da humanidade é a ansiedade. A ansiedade acaba nos levando pro buraco para tudo que é lado. Pode ser numa noite mal dormida antes do evento no dia seguinte, pode ser em não perder peso, pode ser não fazer uma coisa igual o outro faz e aí acho que esses são os grandes problemas. Agora, a disciplina, você ter foco nas coisas, isso é muito importante. E dá para treinar isso, dá para você fazer isso com frequência. No meu caso, ou no caso de um atleta, por isso que o esporte é tão valorizado assim, né? Tanto para contratações ou para pessoas... E não estou falando de esporte de alto rendimento, não. Estou falando de quem praticou atividade física. Né? Se você pratica atividade física, você tem alguns elementos ali de foco, disciplina, de dedicação, né? Para vencer a batata frita, como você disse, que são cruciais para a construção do ser humano. Como um todo. Visão de longo prazo, nenhum esporte que se rola a um curto prazo. Tudo isso para a questão da saúde. Então, eu acho que se alguém, a turma que está assistindo, né? Pô, eu não estou conseguindo fazer uma série de coisas. Está te frustrando? Pô, o que está te frustrando? Para onde você vai? Né? A questão da análise que você está falando é super legal. E se antecipar algum tipo de problema. Não só antecipar, mas assim, potencializar aquilo que você já faz bem. Porque às vezes você fala, pô, esse cara assim, faz o tudo. Como é que é a frase que você usou para o Denner? Ele faz tudo e foda-se. Faz tudo e foda-se, né? Para algumas pessoas o faz tudo e foda-se pode ser assim, pô, não acredito, o cara é um trator. Mas de repente isso para outra pessoa é normal. E você fazer o que tem que ser feito é o que o líder precisa fazer. Exemplo, tu falou Qual que é a função da liderança? É dar resultado, é liderar, assumir a responsabilidade. Tu falou uma coisa assim, tu falou, o exercício... Eu não sei se aí essa tua opinião era mais naquele assunto da criança ou se é no geral, né? Do exercício físico, tu comentou que... Os dois. Daqueles 3 pontos, para qualquer pessoa, qualquer idade. Seriam aqueles 3 pontos. Se você trouxer aqueles... Aí, se a gente for para a fase adulta, pode ter vários outros elementos, né? Você tem a nutrição, você tem a questão de disciplina, de foco, de motivação, tem uma série de outros elementos que vão. Mas se você conectar o teu bem-estar mental, né? Físico e mental, você está falando de atividade física, o esporte já cuida disso. Mas se você está bem mentalmente, se você está se conectando, se você está fazendo caprichado aquilo que você está fazendo com excelência, pô, você está no caminho certo. Porque eu ia trazer o quê? Do primeiro ponto que tu falou, que é ser divertido, ser positivo, tu fazer com um sorriso no rosto, eu não necessariamente encontrei isso ainda. E aí a dica do Denner pra mim é, mano, cala a boca, faz o que tem que ser feito, foda-se, vai doer mesmo, tem que ser ruim. E aí, só que, tipo assim, ele faz isso e o Denner gosta de academia. Então vou te fazer uma pergunta. Do que você gosta do seu trabalho? Cara, eu gosto do desafio, eu gosto de conseguir dar resultado pro cliente. Você tem isso? Tenho. Então, isso deveria te fazer um sorrisinho no rosto. Com certeza. Então, assim, e essa é uma outra coisa, que às vezes a gente fica assim, cara, eu tenho que ser apaixonado e gostar de tudo que eu faço. Isso não vai acontecer. Você não vai gostar de tudo que você faz. É impossível isso. Que você vai ter que ir lá bater uns pregos que você vai, cara, isso aqui eu não acredito que eu tô fazendo isso. Seja um CEO que vai ter que fazer algumas coisas, seja um cara que tá no operacional, seja um cara que tá na produção, seja lá no trabalho que você fizer. Sabe o que eu sinto nesse caso aqui? Por que o cara consegue às vezes fazer isso e não fazer treinar? Porque ele prioriza mais os outros do que ele. Então, como tu trabalha para os outros, ele quer ver o cliente dar resultado, ele trabalha comigo, ele quer que eu fique feliz com o trabalho dele, parece que isso é mais fácil do que ele fazer algo que é só para ele. É tipo, eu tenho que ir lá e treinar porque é para mim. Não é pros outros. Eu raramente falho, velho, no trabalho, assim. Muito difícil falhar uma missão, mas ele falha com os compromissos que ele tem com ele mesmo. Porque ele mesmo é muito ele é muito complacente. Se o Denner falar pra mim assim, ó, não por ser meu chefe, mas se a gente definir em conjunto, cara, a gente vai ter uma reunião 5 horas da manhã todos os dias. E tem que acordar às 4h30. Eu vou acordar às 4h30, foda-se. Agora, se eu tenho que acordar às 6 pra ir na academia às 6h30, eu não acordo. Muito difícil. Mesmo sabendo se você for pra academia, vamos supor que você trabalhe 12 horas por dia. Ok. Beleza? Aí você faz o seguinte, se você dormir 1 hora a mais, e se você fizer dormir 1 hora a mais e fazer 1 hora a mais de exercício, você melhora em 30% a sua produtividade, beleza? Aí você vai fazer o seguinte, você trabalha 12 horas, 30%, 3,6 horas por dia você economiza, porque com aquelas 12 horas que você trabalhar, vamos facilitar a conta aqui, em vez de 12 você trabalha 9. Você gastou 3, você tem 3 horas a menos, 1 hora você vai dormir, outra hora você vai fazer atividade física e a outra você vai fazer o que você quiser. Sobra 1 hora no seu dia. Só porque você dormiu mais, sono ele é fundamental, tem estatísticas e estudos em relação a isso. E a atividade física também vai fazer com você produzir. O grande problema é que as pessoas pensam que produtividade é trabalhar mais. É trabalhar horas de trabalho. É produtividade, é progresso e é produção. Se não tiver progresso e produção, não tem jeito. O teu nível de energia, ele importa.
Porque senão aí chega lá com 30 anos, 40 anos de idade, o cara não aguenta mais, porque não faz atividade física, tá lá com dor nas costas, vai ver o médico hoje. Tá lá com problema nas costas, a saúde não tá legal. Então, assim, você queima tudo ali, e aí fala assim, cara, até quando que vale a pena isso tudo? Se você dedica parte do seu dia para você, não necessariamente isso é uma coisa egoísta. Você está dedicando para você, mas você está melhorando a sua produção, você está melhorando a tua produtividade, você está entregando mais pro teu trabalho. Você olha pro senhor, ele vai olhar para você e fala, caramba, antes você trabalhava 12 horas, agora 9. Só que você está produzindo e está fazendo muito mais coisas. E aí? E aí, esse é o lance, porque se eu fizesse isso, tu tivesse uma rotina de treinar de manhã, eu teria que falar, cara, não consigo, porque eu treino de manhã. Isso é tão mais importante quanto talvez eu ter que ir lá e na reunião. Eu já fiz várias vezes, por exemplo, de sair, sei lá, 15 horas, 16 horas e ir pra academia porque eu não consegui de manhã e não vou conseguir de noite. Pô, é um horário de trabalho, mas, pô, é trabalho também, é parte do projeto que eu quero construir. Tudo que você pensa assim em relação a trabalho, vida e tal, tem que ter um equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, dançou. Em algum momento a conta vai chegar. Aí pode chegar em aspectos mentais, físicos, seja lá o que for. Resultado financeiro, você pode até estar rico, ganhar um monte de dinheiro, mas e aí? Como é que você está fisicamente? Porque é comum você ver empresários, executivos aí, trabalha pra caramba, aí chega na minha idade, os filhos com 20 anos, cara, é o PIF. Passou tudo isso. Eu não fui na escolinha, eu não vi lá o recital, não vi lá na natação, porque estava tão focado numa única coisa, né? É importante o trabalho? Fundamental. A gente gasta a maior parte do nosso tempo trabalhando e dormindo. São as duas coisas que a gente mais gasta tempo. Ou você está trabalhando ou você está dormindo. E se você não estiver dormindo 1/3 da sua vida, você está fazendo alguma coisa errada. Legal.